Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu vos darei. Boa noite para você que está do outro lado, bem-vindo à celebração. Hoje nós vamos celebrar pelo dom da vida de Danilo Vergni, meu sobrinho, que hoje está fazendo mais um ano de vida. Caro Danilo, né? Gente fina, saúde e paz, meu irmão. E vamos que vamos, viu? Não tem bola hoje não, né? Manda o bolo na internet. Vamos também celebrar por Josemar Vergni, Cláudia, pela senhora Magda Egil, seu esposo, por Neide, Vera, Sheila, Maria, Renê, Maria Milena Andrade, Maria de Fátima Vergni e Hamilton, pela comunidade São Expedito, pela família Vergni, Castro, Marques e Santana, pela saúde de Dona Elvira e Sandra e família. Também nas intenções que nos chegam pela internet, que eu sou chique, né? Estou sempre ligado. Binha Magalhães pede pela nossa saúde e proteção. Elza Maria pede pelo dom da vida do seu filho Euler Santana, completa mais um ano de vida e saúde para todos. Ok, né? Mais um bolinho que eu não vou poder comer, porque afinal de contas a distância impede de eu meter meus dentes lá naquele bolinho. Mas eu cobro depois de todos os dois. Viu, Danilo? E Elisângela de Oliveira, né, que pede pela sua família. Antônio Oliveira pede também pela saúde de todos. Antonito Oliveira. E Jucinete pede pela nora Rosa Oliveira, que está para ganhar neném. E que Nossa Senhora passe à frente, livre desse vírus e de todos os males. Boa sorte para Rosa Oliveira, né? Conheço Rose. A nora de Jucinete, que mora ali em Tancredo Neves e que estava próximo a receber um bebê. Que coisa boa, boa notícia. Uma vida que chega é sempre uma possibilidade de renovação nas nossas vidas. Conceição Pinho pede pela família Martins e Pinho e por todos os falecidos e pela pandemia no mundo. Fábio Santana, bênção, Deus te abençoe, Fábio. Peço pela saúde e proteção, pela família Santana e Silva e todo o mundo. Inês Silva, nossa Inês da Comunidade São Expedito, pede orações para as famílias Dora Alessio, família Silva, Farias, Silva e Silva, Rezende, Adamastor, Neves Batista, Aragão, Assis, Cardoso, Santos e quem mais quiser aparecer. Josemar Vergni, intenções pela saúde de Osana Campos, Neide Sampaio, Josemar e Cláudia Vergni. Marlene Chagas, boa tarde, padre, já é noite, Marlene. Oração para Júnior e Regina do Lar Santo Expedito. Um abraço para Júnior e Regina, que são nossos parceiros aqui com a comunidade Santo Expedito, e saúde para os nossos velhos que estão lá naquele lar, e fica muito próximo ao Hospital Ananelli. Você poder ajudar aquele lar, está fazendo uma grande caridade. Nildes e família, Neia e família, Marlene Neves e família. Ainda Marlene pede por Lindalva e Dona Suzana, pelo Papa e por todo o clero. E Ivone Reis pede pela saúde do seu pai Rafael, arcanjo, pelo dom da vida dos seus filhos Rafael e Manuela. Rosana Santos, boa noite, padre, peço pela saúde do seu pai Reinaldo, Bernardo do Rosário, por todos os doentes, pelos hospitais e pela humanidade. Heráclito Neves Almeida, agradecimento a Josemar e família pelas cestas básicas doadas e que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando essa família. Intenções colocadas no altar do Senhor, com a nossa fé, a nossa esperança, com a nossa ação de vida, o Senhor possa acolher os nossos pedidos desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, vida dos que creem em vós, glória dos humildes e felicidade dos justos, atendei com bondade as nossas preces e saciai sempre com vossa plenitude os que anseiam pela riqueza que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar acomodados para escutarmos a leitura desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, e impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Selência, e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações nos glorifiquem, Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governai com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Vamos receber o Evangelho cantando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede
da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A você que está do outro lado, neste dia que pensávamos que melhorasse um pouquinho, mas a chuva voltou a cair, nós estamos celebrando a liturgia da quarta-feira, da quarta semana da Páscoa. E a primeira leitura hoje está continuando a dinâmica do Espírito, do movimento e do crescimento da igreja. Lucas põe os seus olhos na direção desse movimento dinâmico e dialético da Igreja de Cristo, que ao seu tempo está brilhantemente ancorada no Evangelho, no Espírito e na história. Portanto, o texto de hoje nos apresenta um momento único na igreja, que é aquele de oração, de imposição de mãos e de indicação para as missões. Ora, é bom lembrar, como vimos ontem, que a igreja já está praticamente separada das garras do judaísmo e já está rompendo essa crosta para se tornar totalmente livre, mesmo que na mentalidade todo judeu ainda conservava essa experiência com a lei, com a cultura, com o tempo judaico no seu coração. Não podemos exigir que os discípulos de Cristo ou seus seguidores também possam naturalmente mudar da noite para o dia. Isso leva anos. E os anos passam com relativa lentidão. Ora, o que é que Lucas nos mostra hoje? Que a palavra do Senhor crescia, não é apenas em tamanho, crescia em quantidade e em qualidade, isso é, muitas outras pessoas tinham aceitado essa palavra em territórios geográficos diferentes, mediante a missão que se realizava pelos apóstolos. E se espalhava cada vez mais, movida por esse Espírito, palavra, Espírito e Igreja não se separam. É essa trinitariedade marcada apenas por um objetivo, que é aquele de evangelizar. Diante desse novo elemento surgem duas figuras que interessam muito a Lucas, Barnabé e Saulo. Por quê? Barnabé vai ser aquele cara que vai instruir Saulo após a sua conversão. É o cara que vai ser o catequista de Paulo, para depois possa tornar um cristão. E Saulo, tendo concluído o seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João chamado Marcos. Esse João chamado Marcos é aquele que mais tarde vai se separar de Paulo e vai naturalmente conviver com Pedro. O Paulo carregará como filho a vida toda, porque ele é muito jovem, e esse Marcos é que vai escrever o primeiro evangelho da Escritura Sagrada. Isso é, Marcos vai escrever a pregação de Pedro, bem rabuscada, com poucos elementos interessantes, mas da maior simplicidade, porém
é a grande fonte de informação, é o primeiro evangelho. E isso reflete o espelho de quem é Pedro. O homem rude, o homem pragmático, o homem de fé, mas o homem também de muita atitude, de muita decisão. É um líder de uma comunidade, que fala o que pensa, que diz o que acha, seguindo sempre as normas dadas por Jesus, mas um homem de uma personalidade muito forte, de um caráter de profunda dignidade. Por isso é o evangelho que representa naturalmente o perfil da igreja naquele tempo, o evangelho de Marcos, que vai ser mais ou menos entre 60 e 65, conhecido pela tradição cristã. Portanto, saindo de Jerusalém, Saulo e Barnabé levam consigo João, né, que é chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas, doutores, eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criados junto com Herodes e Saulo. Aqui tem um novo perfil, que é em Antioquia, que é um lugar como Alexandria, berço da cultura, lugar de fluentes intelectuais que vão e vêm. O cristianismo chega por esses apóstolos como uma novidade absoluta. O que é que existia na Alexandria? Pensadores, filósofos, homens de religiões esotéricas, judeus importantes, e que faziam esse grande caldeirão da cultura e trocavam informações. Ora, se afirma que Saulo e Barnabé conseguiram espalhar o evangelho, trazerem esses homens de notável importância para dentro da igreja. Pela primeira vez na história você vai falar de pessoas que têm um alto nível intelectual entrando na igreja, aceitando o evangelho pregado por Barnabé e também por Saulo. Essa comunidade, né, que é tão fluente em intelectualidade, tão fluente na sua liturgia, muito contrita na meditação, na contemplação, tem grande atividade dentro da sua própria casa, que é o ensinamento do evangelho. E um certo dia, diz os Atos dos Apóstolos, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, isso é provavelmente aqui no domingo, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Vamos com calma nessa expressão, o Espírito Santo disse. Não é que o Espírito desceu e falou a cada um deles. É de fato a experiência religiosa que Deus revela aos seus na sua própria consciência. E essa entrada de consciência que Deus faz na vida dos apóstolos, porque o Espírito não é só para revelar, não é só para inspirar, mas quando ele age segundo a consciência do Pai, que penetra na consciência dos homens. Isso é, quem está na liturgia, o Espírito inspira aquele que vai falar, inspira aquele que vai escutar, inspira a todos para que chegue ao bom senso e o bem comum, porque o Espírito Santo é unidade na trinitariedade. Ele é unidade na trinitariedade. Então, é esse modelo de Espírito Santo que é colocado. Uma unidade tão perfeita que compreende a mensagem do Espírito em oração, e aí percebe que a vontade do Espírito é que Saulo e Barnabé sejam confiados para a nova missão. E essa ordem, movida pela inspiração divina, espiritual, é obedecida cegamente, sem que se questione, né? Uma coisa é questionar a voz de uma autoridade eclesial ou não, política ou não, militar ou não. Uma outra coisa é questionar a voz de Deus falando no Espírito, que é a suprema voz de todos os cristãos da igreja do mundo, não importa. O Espírito falou, todos se dobram, todos se obedecem, e todos obedecem ao mesmo Espírito. Portanto, depois de jejuar e rezarem,
impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Essa imposição de mãos, ela é muito conhecida. Vamos ver pela primeira vez quando de fato Moisés, nesse sentido do texto, impõe as mãos nos 120 juízes que irão comandar e resolver as pequenas questões de Israel. E esses homens, impor as mãos significa ter parte do Espírito que aqueles que estão impondo a mão têm. Mas só que aqui, no caso de Moisés, é para dar sabedoria e autoridade àqueles homens. No nosso caso, é para enviar esses discípulos, Barnabé e Saulo, né, para a sua missão. Observem que a igreja aqui nos apresenta um recado interessante. Nada se faz na igreja sem rezar. Observe a lógica do texto. Você que está do outro lado me escutando agora. Isso é, olha a lógica. Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho para o qual eu os chamei. Olha a lógica. Eles jejuaram e rezaram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo. Esse impor as mãos, que sempre parece transmissão do Espírito na continuidade do pensamento da igreja, que vem desde lá de Moisés, é que se atualiza com Cristo, é a mesma intenção que se coloca quando se ordena um novo sacerdote. É de fato parte desse Espírito que é dado àquele que foi ordenado para continuar a obra de Deus na igreja. Essa é a fé da igreja. E os diáconos também têm esse mesmo privilégio, mas só que o Espírito é dado para a missão, segundo o limite de cada missão. Portanto, o diácono que recebe a imposição das mãos do bispo e dos sacerdotes não é uma imposição dada para ele ultrapassar os limites da sua compreensão e do seu elemento missionário. Isso é, ele não pode de forma alguma ultrapassar o limite diaconal, como por exemplo, fazer coisas que o sacerdote faz, ou fazer coisas que o bispo faz. Só acontece isso na ausência ou na concessão de autoridade pelo bispo ou pelo sacerdote da sua comunidade que pastoreia a diocese ou aquela igreja. Fora isso, todos eles são limitados àquilo que compete como missão e como ordena muito claro o direito canônico quando falamos do Código de 1988, assim chamado Código de João Paulo II. Fora isso, são especulações pastorais que vão nascendo de cada necessidade, mas que é naturalmente controlada por um certo direito. Então, para não virar bagunça, cada um faz o que quer e aí cria-se uma anarquia religiosa. Portanto, foram separados e puseram-lhe as mãos e deixaram partir. E aí, a gente pensa que eles vão partir porque já receberam parte desse Egito para realizar a missão, mas olha o que o texto diz. Então, deixaram-nos partir, enviados pelo Espírito Santo. Não vão no próprio nome, mas vão enviados pelo Espírito Santo. Isso é, são pessoas exclusivas, escolhidas para a missão que o Espírito Santo os fará cumprir. Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre, né? já no ocidente. Portanto, quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. Ainda não tem aquela ruptura total contra os judeus. Ainda se fala para os judeus. Por quê? A prioridade de Jesus, desde o princípio, é que os judeus se convertam e, de fato, encontrem o final da revelação, que é o próprio Cristo. Encontrem a verdade, a vida, a ressurreição, que é o próprio Cristo. Ainda não teve essa cisura, né? Essa dialética dolorosa da separação. Eles vão insistir na pregação aos judeus até que chega um momento que
a separação naturalmente vai acontecer. Portanto, hoje devemos focar o objetivo do texto na dimensão dinâmica, dialética do Espírito, igreja e missão. Oração, imposição de mãos e missão. Ou seja, todo esse ritual litúrgico traçado com grande delineidade de Lucas é para nos apresentar uma igreja sempre em movimento por causa do Espírito. Ou o Espírito sempre que movimenta a igreja para que ela não fique obesa, cansada, estragada, com o joelho doendo. Igreja é para se mover, é para se espalhar, é para procriar novos filhos, para procriar novos elementos que saciem a sede da humanidade. Ela não é para estar parada, cantar, cansada de não fazer nada. E ela também não é escrava do trabalho. Ela precisa cada vez mais renovar-se. Missão não significa morrer de trabalho. Significa ter estratégia, ter formas, ter dinâmica, ter de fato didática para alcançar tal objetivo. O tempo que era o tudo ou nada, ali entre o quarto século até o primeiro, e depois mais tarde na Idade Média, entre o 12º, no final da Idade Média, 11º ali até o 16º, era aquela coisa do suicídio, vai ter que... Não, hoje já tem métodos didáticos, né? Tem todo um processo para que não se desperdice energias, nem tempo, nem dinheiro, e que no final não haja nenhum resultado. A igreja tem que produzir resultados. Resultados de quantidade, resultados de qualidade, resultados espirituais, resultados econômicos e resultados, naturalmente, de fraternidade. Imagine você, quando chegar no final do ano, o Papa vai ver, naturalmente, o resultado da igreja no mundo inteiro. Isso é, ele passa a pente fino o que a igreja como instituição melhorou, conseguiu, o que transformou e qual é o próximo passo para dar. Ele vai vigiar na competência que a ele é natural, quantos foram batizados no mundo, crismados e por aí vai, casados ou não, quantos se separaram, quantos deixaram a igreja. É debaixo desse balanço todo que se faz uma perspectiva para o próximo ano. Então a igreja aqui elabora o seu método, a sua didática e faz discorrer todo esse processo de uma forma muito elegante, experiente e missionária, para que lá na frente o fruto disso aqui seja grandioso para o reino de Deus. O Evangelho de hoje nos concede essa graça maravilhosa de voltarmos a sentir a palavra de Jesus. Ainda no templo, ainda em Jerusalém, Jesus chama a atenção daqueles que estão perguntando quem ele é, dizia o texto de ontem. Daqueles que querem saber, mas que não aceitam. Que querem entender, mas que não acreditam. Então Jesus, abertamente, falou em voz alta. Quem crê em mim, não é em mim quem crê, mas naquele que me enviou. Voltamos àquela temática, eu e o Pai somos um. Quem me viu, viu o Pai. E o que quer dizer isso? Isso é, Jesus anulou a própria vontade, o próprio estilo de vida, para fazer da sua vida a vida do Pai, com o Pai e para o Pai. E se existe uma coisa difícil para o homem, é anular a própria vontade. Porque a própria vontade do homem determina a sua personalidade, caráter e intelectualidade. É negar o si dentro do próprio si, enquanto o si já existe, mas o si anterior, supremo, absoluto, encarnou-se no si presente e exige desse si uma resposta. E a resposta desse si, que é o próprio Jesus, se doou,
em plenitude voluntaris, ou voluntatis, no velho latim, na dedicatio tuseos. Isso é, essa profunda vontade suprema, absoluta de Deus. Quando chegou ao coração de Jesus, a sua alma e mente, ela foi completamente acolhida, aceita e dedicada, expressa a fazer a vontade de Deus. Portanto, meus amigos do outro lado, vamos ver repetidas vezes essa mesma ideia. Pois quem me vê aquele que me enviou. Eu e o Pai somos um. Quem me viu o Pai. Por que me pergunta onde é que está o Pai, Felipe? Como eu disse ontem, quem viu Jesus, viu a invisibilidade de Deus. Em Deus, Jesus se tornou visível. Por isso, quem comeu, quem bebeu com Jesus, comeu e bebeu com Deus. Ora, por isso, se eu estou no Pai, e o Pai está em mim, eu e o Pai somos uma coisa só. Quem ouve as minhas palavras e não as observa, né? Ouve ao Pai. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu e o Pai somos um, e eu vim como luz. O Pai é a luz. E todos que procuram a luz só poderão encontrar a Deus, que em Jesus, o seu Filho, se fez totalmente presente e visível. Jesus continua dizendo: se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. No tempo de Jesus, tem uma efervescência muito grande na interpretação radical da lei, de julgar pessoas e tudo aquilo que é contra a lei. Tudo aquilo que questiona, que deseja uma novidade, tudo isso é expelido com força, com rigidez, com ferocidade, mas às vezes com violência, como o apedrejamento, por exemplo. Jesus está tentando abrir o coração daqueles homens e dizendo: olha, não vim para condenar. Quem vai condenar vocês é a própria palavra que vocês ouviram. Por isso, até Moisés será o vosso juiz no final dos tempos. E aí chama-nos a atenção um detalhe, né? Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Olha que coisa interessante. Enquanto os homens estão preocupados em julgar o mundo, em apedrejar A, B, C, D e E, em busca da verdade, cada um tira a sua verdade e coloca no alto escalão da mídia brasileira, ou de qualquer mídia de qualquer país, né? Onde cada um se defende como pode, ou com coisas sérias, verdadeiras ou não. Na verdade, não tem um lado só, porque a verdade é indivisível, ela não se divide em dois. A verdade é única. Por isso, todos nós temos a consciência da verdade. Isso é não só a verdade filosófico-sociocultural, mas a verdade enquanto plenitude na sua indivisibilidade. Isso é, ninguém pode ter duas verdades. Se eu descubro que você comeu o meu pedaço de carne na panela, eu digo foi você, por mais que você negue e apresente falsas representatividade, dizendo que não foi você, a verdade não deixa de ser a verdade. Você pode até fazer dessa mentira uma vitória para a sua vida, mas a verdade não deixa de ser verdade. Portanto, aqui tem uma coisa extremamente interessante. Jesus não está preocupado de forma alguma com o destino do mundo. Ele está preocupado com o destino dos homens. Por isso, salvar o mundo não é salvar pedra, parede, casa, ar, ecologia ou coisa parecida. É salvar as pessoas que neles já estão crendo, que creram, ou aquelas que ainda vão crer nele.
Portanto, a verdade, aqui saltando um pouco para a transcendência, para a revelação divina, essa verdade imutável vem de Deus e se chama Jesus de Nazaré. Não tem outro Jesus. Não dá para dividir e quebrar no meio. Ou você aceita, ou deixa para lá e segue sua vida com a sua opção de vida. Jesus é a verdade suprema, aquela que paira sobre as verdades humanas e as absorve, porque ela de fato é única, imutável, eterna, indivisível. No mundo dos humanos, a gente pode encontrar verdade histórica, biológica, biomédica, jurídica, filosófica, todas, mas diante dessa verdade, chamada Jesus de Nazaré, não tem como ser assim, porque nela não há mutabilidade, não há finitude, não há tempo, espaço ou muito menos história. Ela é meta-histórica e espiritual. As verdades, mais cedo ou mais tarde, são devoradas pela história, são devoradas pela falta do conhecimento. Por exemplo, alguns anos atrás, a medicina criticava as pessoas que lavavam suas vidas com sabão. Hoje, uma verdade que não tem nenhuma prova científica, mas a prática comprova, manda-se lavar. Todo mundo que está do outro lado sabe muito bem o que é mertiolate, né? Aquela coisa que ardia pra caramba. Na verdade é absoluta aquilo ali. Porque que curava, ardia porque curava, hoje já não arde mais. Todos vocês que são lá, que são mais velhos do que eu sou novinho, né? Que tem mais de 40 aí, né? Rebanho de velho. Se lembra do Tetrex? Aquele comprimidinho amarelo que curava qualquer coisa, matava qualquer coisa, ninguém resistia a ele. Hoje não se vê nem mais falar. A história, a tecnologia, a evolução engoliu essas verdades, né? Então, mesmo que as verdades humanas sejam mutáveis, elas estão sempre dentro de um parâmetro horizontalizante que mergulha nas suas próprias deficiências. Já dizia Platão, se você quer conhecer a verdade, precisa ouvir os dois lados, de preferência face a face. É aqui a raiz de todo o processo mundial, seja romano, ou seja nos países de língua inglesa, ou camelô, mas a verdade é sempre essa, né? Quem quer a verdade não gosta de ouvir fofoca. Fofoca não traz a verdade, traz implicações e pseudas verdades. Quem quer a verdade encontra quando se coloca à disposição de ouvir os múltiplos lados da confusão ou da indignação ou talvez da implicância. Jesus é a verdade enquanto revelada, enquanto transcendente, que entra no mundo dos humanos e suas verdades limitadas, calcadas em pedestrais de barro, de intelecto, de espiritualidade, mas que se esvaem com o tempo. Porque o tempo também esconde, destrói e mata certas verdades. A verdade do homem está condenada a sucumbir-se com o próprio homem. Portanto, ao nosso texto, Jesus vai dizer: eu vim para salvar o mundo. Eu acho que nem mesmo Jesus pensou quanto foi difícil os homens aceitarem a sua proposta de salvação. Salvar o mundo por quê e de quê? Porque o mundo está resfriado de maldade, doente de maldade, embebecido nas trevas de tantas coisas, do pecado à morte. É esse mundo que Jesus entra prometendo a certeza da salvação, a esperança de dias melhores, a convicção de que
a vida pode se dar o luxo de ter um outro sentido quando cremos nele. Ora, depois de ter afirmado que veio para salvar o mundo, ele diz que quem rejeita ele já tem o seu próprio juiz, que será a própria palavra que você rejeitou. A palavra que eu vos anunciei, o julgará no último dia. Que é uma interessante aqui, porque é uma dialética entre o bem e o mal, entre a liberdade e o não ser. Por que é que Jesus quer tanto que a gente aceite a palavra dele? Porque ele é o único doador da vida eterna. E essa palavra de Jesus, a palavra que ele escutou do Pai, o seu mandamento é vida eterna. Então, sem Jesus, nenhum de nós ousaria a dizer que temos a vida eterna. Por isso a preocupação dele é que todos aceitem, não por uma questão doutrinária, mas por uma questão de revelação divina. Não por uma questão ontológica, mas por uma questão de única oportunidade para me encontrar no reino de Deus. Porque o que eu falei, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou. E o que eu deveria dizer e falar. Voltamos àquela ideia natural de Jesus como, por amor, é servo do Pai. Em tudo ele obedece ao Pai. Então ele não fala de si, é como se ele fosse o veículo transparente. Quando alguém olhasse para ele, visse lá a forma divina no seu corpo. Veio de Deus. E se veio de Deus, é igual a Deus, né? Vou dar um exemplo simples aqui. O que é que a gente faz? Como é que a gente faz o pão? Com farinha, um pouquinho de água, um pouquinho de fermento, e faz a massa, e daqui tira um pedacinho, e você faz um pão, bota lá no forno, né? Já Deus é essa massa, né? Jesus é o pão. Então, o que tem em Jesus é a mesma coisa que tem em Deus. Só tem em Jesus, em Deus e mais ninguém. Porque ele é o único Filho. Porque ele é o Verbo divino. Porque ele é o Logos eterno. Então não tem. Não tem nada que exista no outro. Porque só tem em Jesus aquilo que Deus concedeu exclusivamente. Ele é quem me ordenou que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Isso é, poderíamos dizer de uma forma meio grosseira, né? O mestre de Jesus é o próprio Pai. Aquele que sopra nos seus ouvidos, como vai dizer o livro do profeta Isaías, aquele que tem o ouvido de escriba, Deus soprou no ouvido de Jesus a sua vontade. E ele a acolheu sem limites, sem questionamentos, com total e passiva aceitação e responsabilidade na transmissão de tudo aquilo que de Deus recebeu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ao seguir Jesus, nós também temos as riquezas que nos foram propostas pela liturgia de hoje. Basta crer, basta seguir, basta se entregar e tudo será diferente do que era antes. Ofereçamos a Deus, nesta quarta-feira, metade da semana, o nosso pão, o nosso vinho, em agradecimento a todo o bem que o Senhor, o bom pastor, nos dá todos os dias. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união.
Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para toda a vossa santa igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício, nos fazeis participar da vossa única e suprema divindade. Concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé.
todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, do vosso Filho. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros na paz do Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo os guarde para a vida eterna. Amém. Sopra, Espírito de Deus, sob o clamor da igreja, libera a sua unção de milagres sobre nós. Sopra, Espírito de Deus, sob o clamor da igreja, libera a sua unção de milagres sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder, pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura neste lugar. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Poderoso Deus e
libera tua unção de cura neste lugar, poderoso Deus e Rei. Libera tua unção de cura neste lugar. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios por Cristo nosso Senhor. Quero só lembrar dos nossos compromissos, sobretudo aquele que você, meu amigo e minha amiga, pode fazer pela comunidade São Expedito, pode nos ajudar. Você pode contribuir com o seu alimento para que as famílias que estão passando dificuldade possam encontrar o que comer. Eu sei que isso é geral, mas se no seu mundo lá, no coração dos seus amigos, você tem uma morada, você pode comunicar a ele o nosso desejo e ele poderá aceitar a nos ajudar. Basta um empenho da sua parte, como eu disse sempre, como me ensinaram os meus pais, quem dá aos pobres empresta a Deus. Quero lembrar também a devota de Santo Expedito, que domingo Heráclito está à disposição no plantão do dízimo para receber o dízimo de cada um e também as ofertas para manter a nossa comunidade. E se você não pode ir até a comunidade, você pode fazer a sua doação no Banco Caixa Econômica, agência 3183, operação 013, conta poupança 447113, 4471/3. Está no nome de Heráclito, que é o nosso econômico, da nossa profunda confiança, e que você pode, de qualquer forma, telefonar para ele ou entrar aqui em contato comigo pelo Facebook, ou WhatsApp, ou Messenger, e aí a gente vai conversando e você vê o que você pode fazer pela sua obra. E você que nos assiste e quer nos ajudar, você que não é da comunidade, que gosta de nos ajudar, é o mesmo endereço, o mesmo toque. Qualquer coisa, entre em contato comigo pelo Face ou pelo WhatsApp, quem tem, para que a gente possa ajudar. Lembrando também do nosso compromisso lá em fazer 1000 assinaturas no canal do YouTube para que possamos participar dessa missa numa plataforma digital nova, com imagem e som HD, isso é de televisão mesmo. Então, só depende de você. Quero falar com os meus amigos do Instagram. Vai lá, se inscreve, né? Se inscreve no meu canal Emanuel Vergini. Dá um clique lá, se inscreve para que a gente possa ter essa grande graça, esse grande privilégio de celebrar para mais pessoas. Quero lembrar, mandar um abraço para meu amigo que está na Itália, Benedetto Notarari, um amigo de 10, 20 anos ou mais, que mora em Milão e que, de fato, me disse essa semana que já a pandemia diminuiu muito lá, a vida já está voltando quase ao normal. E minha amiga também, Cristiana Anderson, que está nos Estados Unidos, lá também a coisa pode começar a melhorar semana que vem, segundo o presidente, e que todos eles sejam protegidos por Deus, os outros amigos que estão fora do Brasil também, para que não haja nada de mal. Continuemos rezando um pelos outros e peçamos ao Senhor que nos dê a graça de ficarmos sempre com fé, com saúde para servi-lo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Vamos em paz, fique em casa, porque o Senhor também está aí com você. És Maria, a Virgem que sabe ouvir e acolher, que vem de Deus, Virgem que sabe ouvir o que o Senhor nos diz. Até amanhã, 19h30. Rezemos uns pelos outros para que Deus possa ter misericórdia e nos ajudar a passarmos por essa tempestade. Boa noite para você.